Como muitos sabem, nesses últimos dias no meio maromba tem explodindo o conteúdo de um faxineiro que consegue pegar grandes cargas com uma facilidade tremenda e que até os fisiculturistas que são o dobro do seu tamanho estavam com dificuldade de pegar. Mas afinal, a dúvida que muitos têm é, como ele consegue levantar tanto peso mesmo tendo pouca massa magra comparado aos fisiculturistas dos vídeos? E talvez um ponto que muitos também querem saber é se dá para ser tão forte quanto ele, e como realizar o treinamento para também levantar grandes cargas. E vou logo adiantando que dá sim para você ter uma força parecida com a dele, contanto que saiba os meios certos para treinar e atingir ela. Primeiramente, respondendo à pergunta de como ele levanta tanto peso, a resposta é que ele é um powerlifting. Para quem não sabe o que é isso, basicamente ele faz um treino totalmente voltado para o ganho de força. E apesar de ele cobrir muito bem no vídeo, ele tem uma boa quantidade de massa magra, porém não tanta quando comparamos com hormonizados. Mas falar isso ainda não explica como ele ganhou tanta força com esses músculos pequenos. Diferente do que muitas pessoas acham, o treino de powerlifting não é apenas sair colocando carga e fazendo uma repetição com o máximo que consegue. Para você entender melhor, você precisa entender como que faz para se ganhar força em um treino. E como podem perceber, tamanho dos músculos é uma variável, mas não é a principal causa do aumento do ganho de força no treino. Quando estamos falando das variáveis que podemos controlar, chegamos a uma equação muito simples. Podemos dizer que força é basicamente o tamanho do seu músculo vezes adaptações neurais. Apesar de entrar outros fatores nessa equação para dizer o quão forte uma pessoa é, as únicas variáveis que a gente pode controlar estão relacionadas a essas duas. Primeiramente falando sobre o tamanho do músculo, um fato óbvio é que quanto maior o músculo, maior a capacidade dele de produzir força. Porém é importante falar que isso vai ser relevante quando você se compara a si mesmo, uma vez que mesmo que eu tenha músculos menores do que o seu, isso não quer dizer que eu tenha menos força do que você. Então para exemplificar, podemos pegar alguém que tem mais ou menos 38 centímetros de braço como o Akimbo e colocar contra um fisiculturista com mais ou menos 50 centímetros de braço. Muitos de fora vão olhar e achar que quem ganha vai ser o fisiculturista, justamente porque muitos acham que apenas o tamanho do músculo está relacionado com a quantidade de força. Mas para quem viu esse vídeo, percebeu que o Akimbo ganhou com extrema facilidade. Isso porque ele é um profissional em queda de braço. Então apesar do tamanho do músculo ser relevante para o ganho de força, o principal foco no treinamento desses caras que fazem powerlifting ou braço de ferro está quase totalmente voltado para adaptações neurais, que sem dúvidas é o principal responsável pelo ganho de força. Então agora que ficou claro que as adaptações neurais são os fatores principais para o ganho de força, vamos entender como provavelmente o Anatoly utilizou essas adaptações neurais para chegar até esse nível de força e como você pode aplicar nos seus treinos para ser tão forte ou até mais forte do que ele. E a primeira coisa está relacionada ao recrutamento de fibras. Quanto mais treinado o indivíduo, mais fibras musculares ele vai recrutar na hora de realizar o exercício, o que consequentemente vai melhorar a sua força e hipertrofia. Então se pegarmos dois indivíduos, nas quais um deles é sedentário e o outro treinado há alguns meses, o que treinar há alguns meses vai ter um recrutamento maior na hora de realizar um exercício como por exemplo o agachamento do que aquele indivíduo sedentário. Isso ocorre muito também pelo fato do nosso corpo diminuir a força de indivíduos não treinados para que a pessoa não tenha uma lesão. À medida que vamos treinando e aumentando nossa necessidade de força, essa diminuição que o nosso corpo causa vai sendo constantemente diminuída, fazendo com que nosso corpo tenha um maior recrutamento de fibras e consequentemente a gente ganhe mais força e hipertrofia. Isso na prática vai ser mais importante de se entender para quem treina powerlifting do que para quem faz a musculação tradicional, uma vez que podemos maximizar esse recrutamento em atletas mais avançados e que um dia você pode chegar lá. Então para que você reforce e maximize isso, você tem que treinar com cargas que você consegue realizar menos de 3 repetições. Por isso que quando você vai ver a programação de atletas avançados no powerlifting, você vai ver eles utilizando muitas vezes séries com repetições abaixo de 3 RM. Se você não é avançado no treinamento de força e não tem um conhecimento bom sobre isso, não recomendo você utilizar essas cargas tão altas, uma vez que você provavelmente vai fazer besteira e acabar se lesionando. Outra coisa que é importante na hora de utilizar cargas altas para ter um maior recrutamento é utilizar repetições em reserva. Geralmente atletas que treinam força raramente chegam até a falha total, uma vez que eles entenderam que chegar até a falha em toda a série só vai fazer com que você fadigue muito o seu sistema nervoso central e atrapalhe não apenas o seu próximo treino, mas também com que atrapalhe o resto do seu treino.
Essa prática de utilizar repetições em reserva está começando a chegar no Brasil para quem busca hipertrofia, mas ela já é muito utilizada lá fora, principalmente por treinadores de elite. Então, por exemplo, se você realiza exercícios com carga onde você consegue fazer no máximo 12 repetições, você não vai precisar chegar até a falha em todas as séries, uma vez que quando você utiliza cargas médias e altas, você já vai estar recrutando todas as fibras musculares, fazendo com que não tenham nenhum benefício em ficar a todo momento treinando sempre até a falha. Então, se você utiliza cargas assim, minha recomendação é que você utilize de 1 a 3 repetições em reserva nas primeiras séries de um exercício, chegando na falha apenas quando você for realizar a última série de um exercício. Porém, eu não recomendo você fazer isso se você é iniciante, uma vez que a maioria dos iniciantes não sabem nem o que é chegar até a falha e pode ser com que isso mate seus resultados. Outra recomendação para não fazer isso é quando você utiliza repetições muito altas no seu treino, como por exemplo acima de 20 repetições. Eu falo isso porque como você está utilizando uma carga mais leve, isso faz com que o recrutamento de todas as fibras só venha a ocorrer quando estiver chegando perto da falha. Ainda tem a questão de que quando você realiza exercícios com altas repetições, você sente o músculo queimar muito mais. Isso faz com que muitas vezes a pessoa tenha achado que chegou até a falha, quando na verdade essa pessoa ficou por exemplo 7 repetições longe da falha, fazendo com que você jogue seu treino totalmente no lixo e tenha poucos resultados. Mais um fator extremamente relevante seria a sincronização, o que é algo muito simples de você entender. Basicamente, quando você não tem o costume de treinar um determinado movimento, o seu corpo recruta as unidades motoras em um padrão aleatório, fazendo com que você tenha menos força para realizar aquele determinado movimento. À medida que você vai treinando um determinado exercício, mais força você vai ter para realizar ele. Um exemplo para ficar simples de entender. Imagine um cabo de guerra. Nesse jogo, quando as pessoas puxam ao mesmo tempo de forma sincronizada, você vai ter muito mais força do que se as pessoas fizerem força de uma forma aleatória. O mesmo acontece com o seu corpo. Se você quiser ficar forte em um movimento como por exemplo o supino reto, o melhor jeito de ganhar força nesse exercício é treinar o supino reto o máximo de vezes que conseguir durante a semana. Se você tentasse ganhar força no supino treinando por exemplo nas paralelas, isso faria com que você ganhasse força por recrutar os mesmos músculos, mas você não teria o benefício da sincronização, fazendo com que o ganho de força não fosse tão eficiente. Um ditado importante no powerlifting é que a primeira repetição tem que ser igual à última. Não adianta você colocar muita carga e roubar no movimento, uma vez que isso atrapalharia muito na aprendizagem motora, o que consequentemente atrapalharia no ganho de força e hipertrofia. Muitos têm a visão errada que treinar para o ganho de força é simplesmente socar muita carga e puxar de qualquer jeito, como eu já vi muitos fisiculturistas famosos propagando por aí essa ideia. Mas a realidade é que bons powerlifters prezam muito pela técnica, muitas vezes mais do que aqueles que treinam com o foco em hipertrofia. Outra coisa também que podemos tirar da sincronização é a frequência com que a gente vai treinar e o volume. Geralmente um iniciante no powerlifting vai treinar utilizando a divisão de treino full body, uma vez que você treinando com essa divisão, vai treinar o supino no mínimo 3 vezes na semana, enquanto em uma divisão padrão com o foco em hipertrofia você treinaria o supino 1 ou 2 vezes por semana. Então para quem quer treinar com o foco maior no ganho de força, acaba sendo mais produtivo você treinar com uma frequência maior do que treinar em uma frequência menor, mesmo que o volume entre os treinos esteja equalizado. Obviamente, para você treinar com uma frequência maior, você vai ter que diminuir a quantidade de exercícios que você vai utilizar no dia. Então, pelo fato do powerlifter treinar frequentemente com cargas mais elevadas do que o normal para ter uma melhor adaptação neural e pelo fato de que ele precisa de um maior descanso e treinar um movimento com mais frequência, o que ele vai ter que fazer é diminuir o volume o máximo possível. O volume que ele vai botar vai ser apenas o suficiente para com que gere adaptações e ele consiga progredir, sem realizar exercícios que você não tem necessidade para ter menos fadiga acumulada e que ele possa se recuperar o mais rápido possível para o próximo treino. Esse acaba sendo o único ponto negativo para quem treina com foco em força e quer ter bastante ganho de hipertrofia. Infelizmente você treinando com o foco em força, você acaba não atingindo todos os feixes musculares de forma eficiente, simplesmente porque não varia tanto os exercícios para terem o máximo de eficiência possível. Porém dá para você ter um ótimo ganho de massa muscular treinando powerlifting, além de que na gringa já tem o que chamam de power build, onde você busca maximizar tanto força quanto hipertrofia, e acredito que esse é o ponto que a maioria das pessoas buscam, tanto bastante força quanto bastante hipertrofia.
Se você quiser aprender mais sobre ganhar força e hipertrofia ao mesmo tempo, dá uma olhada no vídeo que vou deixar na tela final que eu explico 8 passos na prática para fazer você evoluir muito sua força.